Boa tarde. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui, desejar boas-vindas, principalmente às palestrantes, que não são aqui do nosso campus. E nós vamos dar continuidade aos eventos da Semana Interna de Prevenção a Acidente de Trabalho. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes está organizando uma série de eventos que normalmente aconteciam numa semana e esse ano está diluído em alguns meses. Isso já teve início em abril e esse é mais um desses eventos que, por conta agora do Maio Furtacor, foi pensado em fazer uma roda de conversa cujo tema seria a saúde da mulher. Para isso, então, a dinâmica da tarde de hoje, nós vamos ter 2 apresentações, trazendo informações sobre a saúde da mulher, para que depois a gente possa, com os debatedores e todos os participantes, dar continuidade a essa roda de conversas e tirar dúvidas. Nós vamos começar com a professora doutora Persília Cardoso Gianquinto. Ela é bióloga, tem mestrado e doutorado em Ciências Biológicas e Comportamento Animal pela Unesp e fez doutorado sanduíche em Fisiologia na Universidade de Alberta e na Universidade de Manitoba, no Canadá. Tem pós-doutorado em Neurofisiologia da olfação pela Universidade de São Paulo, mais a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Fez pós-doutorado também em Neuroanatomia da olfação pelo Departamento de Fisiologia da Universidade de Coruña, na Espanha. É livre-docente em comportamento animal pelo Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. Ela orienta no programa de pós-graduação no Centro de Aquicultura da Unesp e programa em Ciências Biológicas e Zoologia da Unesp. É bolsista Produtividade do CNPq, diretora do Instituto de Biociências de Botucatu e coordena o projeto de extensão Meninas na Ciência, mãe da Dora. Ela é mãe da Dora e do Bento. E nós temos o prazer de tê-la hoje conosco, porque depois disso tudo, vocês imaginem o tamanho da agenda da professora. Muito obrigada, professora, fique à vontade. Posso mexer nele assim? E a gente tem que usar isso? Tá bom, tá bom. Então, boa tarde, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Esse convite acho que derivou um pouco de um encontro que a gente teve em Botucatu ano passado, né? Eu já vi até que algumas de vocês estavam lá. Então, como ela me apresentou, eu sou fisiologista, né? Em Botucatu, a gente tem cursos que tanto a gente vai para a área animal como para a humana, então eu tanto dou aula para medicina como para medicina veterinária, né? E acaba que perpassam todas essas questões relacionadas à fisiologia, e a gente vai tratar especificamente da fisiologia da mulher, né? Embora a Susan tenha me dito aí que o título seria mais, né, alterações fisiológicas durante a gravidez, puerpério e menopausa, eu trouxe um pouquinho mais anterior a isso, né, que tem questões relacionadas inclusive à menstruação, e esse vai ser um pouco o tom da nossa conversa, né, que a mulher no ambiente de trabalho, ela vai vivenciar todas essas questões reprodutivas, seja ela se reproduzindo ou não, né, durante esses 20, 30 anos que ela vai passar no serviço público, né? Diferente dos homens, que eles vão ter essas questões relacionadas a alguma incidência, alguma doença, né? Fora isso, não terão ciclos cotidianos na vida dele que vai alterar o trabalho, né? Então a ideia é a gente mostrar quais são esses ciclos fisiológicos, como é que isso altera a nossa relação com o trabalho e como é que universidades e instituições que estão um pouco mais à frente da gente estão pensando sobre isso, né? Então eu trouxe também
os problemas e algumas soluções aí de quem já está pensando no assunto há mais tempo, né? Por exemplo, a questão da menopausa. Então, existem universidades aí afora que já têm um selo. Esta universidade pensa em menopausa. Por quê? Porque as pessoas estão envelhecendo e morrendo no trabalho, né? Se a gente pensar aí na nossa jornada CLT, é para sempre, né, gente? Então, o que antes era uma questão de que provavelmente a mulher já estaria aposentada, agora é uma realidade que ela vai vivenciar também no trabalho, né? Então, a gente vai passar por todos esses ciclos, quer a gente queira ou não, dentro da Unesp, né? Então, essa é um pouco da discussão que eu trouxe para vocês. A gente pode também interromper, nós estamos em poucos aqui, né? Também a gente pode dizer, não é bem isso, ou é isso, falar mais disso ou menos, né? Vocês podem ir me dando o tom aí como é que a gente pode caminhar na discussão, né? Porque o objetivo também não é só exaurir slide. Então vamos, por favor. Você quer que eu passe ou tá bom? Essa aqui, certo? Tá bom. Oi. Então, o que eu adiantei para vocês, né, que a gente vai ter desafios específicos de saúde, né, e em comparação com os homens, a gente não vai ter isso, de que isso dependa da nossa saúde, né, vai acontecer de qualquer forma. Eu tenho que apontar para cá, certo? Tcharam, tcharam. Vamos ver, apareceu uma mãozinha lá, não sei o que que... Tá. Então, a gente, além dos nossos ciclos ditos normais aí, né, em relação à reprodução, a gente vai ter que a luzinha aqui em cima, o laser, aqui. 2 vezes mais probabilidade que os homens de sofrer depressão, transtorno de ansiedade, transtornos alimentares, a questão da desigualdade salarial. A gente tem, considerando os ciclos normais, mas a gente pode pensar também de ciclos que não vão funcionar, como infertilidade, a menopausa, a depressão pós-parto. Então, a gente poderia dizer que existem aí os ciclos naturais e questões patológicas associadas a esses ciclos naturais, como, por exemplo, depressão pós-parto, né? Ou seja, é difícil, né? Tem toda a questão que naturalmente já vai acontecer e tem questões associadas, como, por exemplo, todo o cenário complexo, multifacetado da menopausa, né? A gente tem aí uma disparidade de gênero, né? Tanto em relação aos estudos como em relação ao tratamento. Então, quando a gente pega a ciência relacionada as questões da fisiologia humana, elas são muito enviesadas para o modelo masculino. Parte desde lá dos experimentos, os experimentos são feitos com ratos, né? Ratos machos. Depois, na hora que começa o ensaio clínico, esse ensaio clínico também começa com homens, né? Então, para vocês terem uma ideia, tem um número altíssimo de acidentes na ressuscitação, sabe aquela massagem cardíaca? Porque a massagem cardíaca é feita pensando no tórax masculino, que não considera seios, gordura, e aí perfura, tem um pneumotórax perfurando o pulmão, né? A força aplicada vai ser diferente. Então, quando a gente pensa em toda a indústria farmacêutica, por exemplo, ela é enviesada para dados masculinos. Remédios de pressão alta e assim vai, né? Então, se não fosse ainda toda a complexidade do que é ser mulher, fisiologicamente falando, a gente vai ter também que a indústria e a ciência é voltada para o gênero masculino. Então, a gente não sabe muito o que acontece com a gente, né? Quando a gente
gente vai para o consultório, existe uma tendência de um diagnóstico errado e de serem levadas menos a sério do que os homens, principalmente em relação à dor, porque existe um mito de que mulher é mais tolerante à dor, e é mito, né? Existem diferenças de tolerância à dor, mas elas não têm a ver com sexo, né? Tem a ver com o indivíduo vai ser mais ou menos tolerante. Será que a gente fala sem, mas aí a filmagem não dá certo, é isso, né? Tá bom, tá bom. Então vejam, ó, que a gente tem ainda que a compreensão da fisiologia masculina está muito mais à frente e que as nossas questões são subinvestigadas, subabordadas, né? Então não se sabe até hoje, não existe aí uma linha gigantesca estudando endometriose, né? Endometriose ainda em várias questões ela tem pontos de interrogação, né? Então, e a gente vai ver que isso sucessivamente. O que é menopausa? Não sabemos direito ainda, né? Porque não tem um interesse nesse estudo. Vamos ver se vai. Ó, ele está ligado. Você quer empurrar um aí, por favor? Vamos ver se o meu vai. Foi. Então a gente tem aí que entendemos, né, que as mulheres estão mais predispostas a várias doenças, né, que os homens naturalmente não têm, porque elas estão associadas ao nosso aparato biológico, né? Algumas dessas condições são processos naturais, como a gente falou, a menstruação, mas atrelado à menstruação pode ter uma patologia como a endometriose, né? Então, não é só a questão natural, tem questões associadas também. Então, o que a gente tem, né, o ponto aqui da nossa conversa é que a biologia feminina está associada à participação feminina no trabalho. A gente não tem como separar essas questões, né? Não tem como dizer, olha, a partir de agora que você é mãe na sua casa, você não é mãe no trabalho, né? Essas coisas não existem, mas isso ainda está longe das esferas que nos dirigem, né? Então, falta aí uma perspectiva geral, né, sobre a saúde feminina no contexto do trabalho. Então, na medida do possível, a gente vai fazendo... ele não está indo muito... Tá bom, obrigada. Agora foi? Bom, então por que a saúde da mulher importa para a nossa instituição, Unesp? Eu peço desculpas que alguns slides estão em inglês, mas a gente vai lendo juntas e dá tudo certo, né? Por que então isso tem que ser uma preocupação da Unesp? Então, 9 entre 10 mulheres reportam sintomas associados à menopausa interferindo no trabalho. É um número altíssimo, né? 9 entre 10 mulheres vão dizer que sim, a menopausa atrapalha a condição de trabalho dela de alguma forma. Considerando aí casais heterossexuais, 1 em cada 7 vai ter problemas relacionados com a infertilidade, que também vai ser uma questão no trabalho, né? As tentativas, as FIVs, né? Então isso vai ser uma questão importante. 4 entre 5 mulheres têm pelo menos algum sintoma relacionado à saúde reprodutiva no período de 12 meses, seja menstruação, gravidez, menopausa, em alguma etapa ela vai relatar que sim. Então vejam, né, os números são muito altos para a gente ignorar. E a gente tem que apelar um pouco para a instituição dizendo, olha, isso afeta os dias trabalhados, isso afeta a qualidade do trabalho. Portanto, olhem para as nossas questões, né? Então, o que a gente está chamando de saúde reprodutiva? Tudo relacionado ao trato reprodutivo, ao sistema reprodutivo. E, de novo, né, quer a mulher tenha se reproduzido ou não, né, não necessariamente. Seja por escolha dela, que isso é uma coisa importante também, né, seja por escolha ou seja por questões
de infertilidade. Então, como eu falei, a gente tem, além dos ciclos naturais, a gente tem questões associadas a eles, né? Endometriose, câncer. 57% das mulheres já sentiram que um problema de saúde ginecológico hormonal teve impacto negativo na sua carreira. Então, mais da metade das mulheres relatam isso. 81% acreditam que o seu empregador não estaria disposto a fazer ajustes razoáveis se falasse de um problema. Então, essa é uma outra questão importante, né, de que as mulheres, primeiro, não falam. Existe tabus para se falar disso, né? E a outra é que, de antemão, ela já acha que não vai ser ouvida. Então, que não adianta falar. Né? E quando a gente fala em ajustes, a gente vai ver que existem coisas muito simples de serem feitas. Né? Não é que a gente vai ter que virar o Nesp de ponta cabeça para atender algumas dessas questões. Deixa eu ver o último aqui. Falta de conversa e apoio. Então, essa questão de conversa, né, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, isso é essencial para a gente ir normalizando, né, esses palavrões, né? Menstruação, menopausa. Quanto mais a gente falar, mais a gente vai normalizando, inclusive para os homens. Né? No evento de Botucatu foi bacana, porque eu fui preparada, eu achei que ia chegar lá e ia ter só uma mulherada. E tinham muitos homens, então isso foi interessante. Né? A sensibilização não diz só a respeito das mulheres, até porque, segundo a média, aí, os nossos chefes ainda são homens. Né? Então, eu sou uma das poucas diretoras da Unesp. São diretores homens. Então, como é que vai ser uma conversa só de mulher se eles é quem mandam no espaço de trabalho e na maneira como a gente trabalha? Né? Então, é um caminho que envolve, né, a participação masculina. Então, assim, para a gente começar a conversa aí a respeito da fisiologia, o que a gente tem é que a gente estamos em mudança constante. Né? Então, quando a gente pega aqui esse quadro, que é em relação a estrógeno, por exemplo, né, a gente tem o vermelhinho, o quanto a gente tem de estrógeno ao longo da vida. Né? Então, ele começa aí, obviamente, a aumentar. Vejam que ele já, antes da menstruação, ele já tem um nível alto e que a partir da primeira menarca ele aumenta, ele atinge o ápice dele aí por volta dos 30 anos, então essa é a questão em relação à fertilidade. Por que a fertilidade vai decaindo a partir dos 30, né? Porque o ciclo começa a ter suas falhas em decorrência da queda de estrogênio. Aí 40, 50, que seria menopausa e pós-menopausa. Até, olha lá, literalmente ele vai para o bico do pé, né? A quantidade de estrógeno, olha lá. Né? Então, a gente tem que isso vai acontecer. E, assim, uma coisa é falar, o estrógeno caiu. Outra coisa é falar o que esse hormônio, filha da mãe, faz com a nossa vida, vira a nossa vida de cabeça para baixo, em todos os sentidos. Né? Quando a gente vai, por exemplo, para outro parâmetro, por exemplo, a microbiota, que agora está bem famoso, né? Se falar de microbiota intestinal e tudo mais. Até isso muda, olha, conforme os nossos ciclos. Então, a gente tem que, em algum momento da nossa vida, a gente teve mais estreptococos e depois, olha, na senescência. Muito. E isso aqui, por exemplo, está associado a todos os processos de infecção urinária que se tem muito na velhice. Né? Então, vejam, quando a mulher já não tem mais nada de questões reprodutivas, que ela já está lá 70, 80, 90 anos, ainda assim ela tem problemas relacionados à reprodução. Esse perfil, a gente não tem o mesmo perfil de microbiota para os homens. Né? Então, até nessa questão, a gente vai ter aí uma particularidade que vai nos dar problema na velhice, que é a questão da microbiota mudando, né? A flora vai mudando.
Bom, falando aí do primeiro evento reprodutivo, né, que embora todo mundo saiba o que acontece, é interessante a gente conversar um pouco sobre o que a Unesp pode fazer a respeito, né? A gente tem que esse endométrio, ele se prepara todo mês para receber um óvulo. Esse óvulo, literalmente, ele cava um buraco no endométrio para ele crescer, né? Então, que é um processo que a gente chama de nidação. Nidação é construir um ninho. Então, ele vai cavar esse buraquinho, que é aquele sangramento mínimo que tem quando existe a fecundação, né? Tanto é que tem mulheres que confundem, falam, não, mas eu fiquei menstruada aquele mês. Não era um sangramento dado que ele constrói, ele cava, né, esse ninho no endométrio e acontece um pequeno sangramento. Se o óvulo não foi fecundado, esse acolchoamento, né, que é isso, ele faz um revestimento para ter tanto nutrição para esse óvulo, se houve a fecundação, como proteção. Se não houve a fecundação, ele não é necessário e ele vai descamar, que é a menstruação, né? Então, por isso que ela acontece todo mês, porque vai ter, em geral, né, se não é aí a sortuda de gêmeos, trigêmeos e tal, vai ser um óvulo por mês, né? E se ele não é fecundado, vai acontecer tudo isso de novo. Então, todo mês prepara o ninho, não usa o ninho vai embora. Então, é isso todos os meses até a menopausa, né? Então, tem mulheres que isso acontece ok, e tem mulheres que vão ter N questões associadas, inclusive questões mentais, né? A famosa TPM. Então, a gente tem aí um útero, a mão está servindo como referência do tamanho, não é muito grande, né? Mas vejam como ele fica inchado na fase da descamação, né? Então, o inchaço vem daí também, do próprio tamanho do útero. O inchaço vem que os nódulos linfáticos não vão funcionar direito por conta da sobe e desce hormonal, então vai ter o inchaço, que várias também vivenciam, né? E atrelado a isso, a gente tem as mudanças de humor também, né? Vejam, ó, que aqui a gente dividiu em fase folicular, a ovulação propriamente dita, fase lútea, a menstruação. Então, fase folicular e ovulatória é a fase do bem-estar, que o estrógeno está lá em cima e tudo mais. E aí começa morro abaixo na fase lútea, né? Então você se olha no espelho nesse dia aqui, você vai ver coisas completamente diferentes, né? Nossa, como eu estou inchada, feia, velha, né? E é uma questão mental também, né? Então isso não é mito. Dizer sobre tensão pré-menstrual, que os homens até tiram uma onda, né, disso, tá de TPM, né? Tá de não sei o quê. Não é mito, isso tem a ver com as fases dos hormônios interferindo no nosso funcionamento mental. Esses hormônios, né, a gente tem que eles atravessam muitas vezes a barreira que a gente tem no cérebro e agem no cérebro também, não agem só nas estruturas reprodutivas. E daí a bagunça, né? Porque se fosse um hormônio agindo especificamente só no útero, era uma coisa, mas ele age no útero, nos ovários e na nossa cabeça, né? E daí o complicador todo. Então, isso deve ser levado em consideração, né? De que TPM não é mito, só que existe uma variação individual muito grande. Vão ter mulheres com TPM que beiram até a um quadro depressivo, tem mulheres que, ok, tem variações disso, né? Não existe uma regra para essa tensão pré-menstrual. Outro fator que a gente tem é a fadiga menstrual, né? Então, ela está associada à TPM, que é aquilo de se sentir drenada na época da menstruação. Então, uma condição cíclica que pode se iniciar alguns dias antes do período menstrual e se estender pelos dias da menstruação e até depois, né? Então, isso também é um fenômeno que não é muito estudado,
e a gente tem que levar em consideração. Então, parte das recomendações aqui também são parte das recomendações do que a gente deveria ter numa instituição como a nossa, né? De que, se possível, atender ao pedido do corpo descansar, né? Será que a gente pode ficar em casa nessa fase? Então, a gente tem que, na relação com o trabalho, cólicas abdominais, né? Essas cólicas podem ser muito, muito intensas, associadas à endometriose, principalmente. E por que tem a cólica? O que é a cólica? É um outro hormônio pressionando essa musculatura para haver a expulsão, né, do fluxo, né? Então, a gente vai sentir. A questão é a intensidade como cada uma sente. A fadiga que a gente acabou de ver, a distensão abdominal por conta do inchaço do útero que a gente enxergou. Então, isso vai afetar os níveis de concentração em 70% das mulheres entrevistadas. Então, olha que número alto. 7 em cada 10 mulheres vão falar que isso afetou a forma como ela trabalha, de algum jeito. Seja por dor, seja por questões mentais, seja pela fadiga, seja pela TPM, né? E aí, o que a gente tem de contemporâneo aí em relação à questão da menstruação, né? Então, países como a Espanha, por exemplo, tem lá 3 dias de licença menstrual por mês. Para todas as mulheres, não, mas se existe uma condição diagnosticada, cólica intensa, TPM intensa, se existe um acompanhamento disso, ela é liberada 3 dias no mês por questões relacionadas à menstruação. Ou seja, é possível, né? E aí, quando a gente fala, é um país da Europa, a gente fala, tudo bem, é rico, o rico faz essas coisas. Mas quando a gente vai aqui, ó, a Zâmbia fez, o Vietnã fez, a Indonésia fez, ou seja, parece que não é só uma questão ligada a dinheiro, né? Então, os estudos enfatizam que as necessidades dos locais de trabalho quebrarem o silêncio em torno da saúde menstrual e implementarem mudanças significativas para o bem-estar. Ou seja, é possível fazer alguma coisa e, de novo, parte do que vocês estão fazendo aqui hoje, a gente normalizar a conversa, né? Normalizar que a gente pode falar dessas questões. Bom, aí, então, a menstruação significa que existe a aptidão para engravidar, uma vez que existe a ovulação uma vez por mês. Mas essa aptidão para engravidar, quando realmente a pessoa quer, é uma chance em 1000, né? Não é que vai acontecer assim. Então, a gente tem uma situação a gravidez acontecendo e outra é questões relacionadas à infertilidade. Não vou entrar em detalhes disso, porque vocês vão me matar, né? Fisiologia é lindo, mas é chato, é difícil. Os alunos reclamam de fisiologia, né? Porque é muito nome, muito hormônio, e isso a gente passa um semestre falando. Mas, assim, para a gente ter, eu acho legal o quadro todo, para a gente ter uma ideia do quão complexo é tudo relacionado à gravidez, né? Como esse organismo se preparou para receber um outro organismo que vai sugá-lo, né? Muitas vezes, dependendo das condições maternas, né? O que é privilegiado é o desenvolvimento do feto, muitas vezes em detrimento da saúde materna. Então, se não tem cálcio suficiente para os dois, o cálcio vai para o bebê e vai faltar cálcio para a mãe. Então, assim, é uma demanda fisiológica gigantesca, né? Só para a gente ter uma ideia, eu sempre gosto de comentar isso com os alunos, né? Como é que carregar um outro organismo vai mudar totalmente a sua fisiologia para mais. O organismo vai super trabalhar. Então, por exemplo, em relação às questões cardíacas, aumenta o débito cardíaco, aumenta a frequência cardíaca, então o coração né? Diminuição do retorno venoso e linfático. O que significa isso?
os vasos o sangue que tem que fazer um trabalho para subir antigravidade, não consegue, e aí os inchaços todos. Então, o retorno venoso fica comprometido na gravidez, e é aqueles pés enormes no final, né? Então, vai afetar todos os sistemas. Aqui o cardíaco, o respiratório. Aumenta a frequência respiratória, alteração do padrão respiratório. E, quando o feto vai crescendo, o diafragma, que é o nosso músculo para respirar, ele vai sendo comprimido. Né? O feto vai empurrando o diafragma para cima e isso afeta todo o funcionamento do pulmão também. O gastrointestinal, né? Ele fica todo espremido lá para trás, os intestinos. Então, a gente tem azia, compressão, o estômago está aqui, ele também vai subindo o estômago, né? Ou seja, a casa é dele naquele momento, não importa seus órgãos. Seus órgãos vão ser espremidos, colapsados lá atrás, né? Então, aquele refluxo, né, no esôfago, indigestão, engurgitamento, alteração das mamas, alteração da vagina e tudo mais. Então, durante a gravidez, o corpo passa por uma série de mudanças para suportar o desenvolvimento do bebê e preparar a mãe para o parto e a amamentação. Essas mudanças ocorrem em diferentes fases da gravidez e vão variar de mulher para mulher, né? Até na questão de náusea e vômito. Tem mulheres que vão ter isso como uma patologia, elas não param de vomitar, né? Essa emese constante. Então, assim, são condições, né, que a gente entende que se a mãe não está com a saúde dela em dia, nutricionalmente falando até, a gente vai ter que o feto vai drenar ainda mais essa saúde. Né? De fato, o organismo privilegia o desenvolvimento do feto em detrimento da saúde materna. Em relação à questão do puerpério, então isso é a gravidez, né? Então a questão aí de complexidade mal começou, né? Porque aí, em nascendo, a gente estava num ápice hormonal e à medida que sai a placenta, isso é o sinal para desligar o hormônio que estava sustentando a gravidez. Então a gente tem uma queda muito abrupta, né? Então vai de 80 para 8, para 0, assim, no estalar do dedo. E um organismo que estava todo moldado 9 meses com aquele perfil hormonal, de repente ele não tem aquele hormônio, né? Então, qual era o perfil hormonal durante a gravidez? De que existe aí uma questão, né, de que ela está gestando, se a gravidez foi desejada, de que aquilo é uma coisa boa, de que ela é o foco, a mãe é o foco das atenções, né? Isso é o mais cruel da história do puerpério, que a partir do momento que aparece um bebezinho fofo, esquece a mulher que pariu. Né? Então, existe aí toda uma questão, de fato, fisiológica, uma queda hormonal gigantesca, e como a gente está vendo, o hormônio não age só em ovário, útero, age na cabeça, né? Em vários núcleos cerebrais. E aí a gente tem uma questão que vai variar, né? Algumas mulheres têm aí um puerpério intenso, o que a gente vai chamar de depressão pós-parto, baby blues, né? Tem vários nomes aí, várias intensidades, mas ele é totalmente explicado fisiologicamente. De novo, isso não é um mito de dizer, agora, né? É uma questão da cabeça dela só. Né? Então a gente tem uma questão muito séria e que justamente pode coincidir com a volta ao trabalho. Né? Então, ela ficou afastada um período, saiu. Né? Os estudos hoje mostram que as mulheres trabalham cada vez mais perto de parir. Antes a gente tinha que ela saía 1 mês, 2 meses antes. Agora ela sai na véspera, justamente para aproveitar toda a licença maternidade. E aí, na volta, ela ainda pode estar nesse puerpério. Então,
de novo, é papel da instituição lidar com essa questão. Não é simplesmente, né, volta ao trabalho e pronto. Então, a gente tem, né, que a gente chama de puerpério, o intervalo entre o parto, né, a saída da placenta. Por que a saída da placenta? Que ela vai ser o sinalizador dessa queda hormonal. E o restabelecimento do organismo da mulher ao estado anterior à gestação, que é até meio controverso de falar, né? Se a gente for pegar isso ao pé da letra, nunca mais vai voltar anterior ao que era a gestação, né? Se a gente considera aí os dilaceramentos que houveram, né? O aumento, a diminuição, então não vai voltar exatamente ao que era antes, né? A gente pode dividir essas fases de puerpério entre imediato, engloba as primeiras 24 horas após o parto, mediato, de 1 a 10 dias, tardio, de 11 a 45 e remoto, ou seja, a questão pode de fato se estender até durante a licença toda ou pós-licença, que é quando ela volta ao trabalho. Então, isso é uma coisa importante do empregador considerar que quando ela voltar ao trabalho, muitas vezes ela não está apta no sentido até mental da palavra, né? Além de tudo que a gente sabe. Eu acho essa figura aqui bem representativa, né? Porque no imediato, parece que você está grávida ainda, então tem toda uma questão que ninguém te conta, né? Fala, mas como assim? Eu continuo, né? Grande, uma barriga que não é mais minha, uma barriga que não tem mais bebê, mas parece que tem, né? Então, vejam que parte até de um reconhecimento, um autorreconhecimento que a gente não leva em consideração, né? Quem é essa pessoa? Porque é grávida e não grávida, né? A gente não chama de não grávida, a gente vai falar grávida e mãe, mas percebe que aí o olhar não é para não grávida, o olhar é para mãe, né? A gente tem que a gravidez, né, existe um fenômeno aí estudado na ciência chamado de muro materno, que ele pode acontecer em qualquer momento dentro de uma organização de trabalho. Então, ele pode acontecer quando a mulher engravida, então, do chefe dizer, bom, ela está grávida agora, ele faz umas contas, né, e fala, essa aqui não é a que é legal para eu pensar nesse posto, nessa promoção, porque ela vai estar comprometida por 1 ano, 2, para sempre, né, para sempre, na verdade. Quando ela se torna mãe ou quando ela retorna ao trabalho, né? De toda forma, né, vai ser um muro dos vários tipos de discriminação enfrentados por mães que trabalham e mães que procuram emprego. As que procuram emprego, mais difícil ainda, né? Porque a questão vai ser um impeditivo. Se o chefe tem lá na mão 2, 3 currículos, né? Mulher sem filhos, com e um homem, a ordem vai ser essa, né, de chamar. Então, a gente tem que sempre lembrar, né, nas questões trabalhistas, que é ilegal que os empregadores considerem a gravidez nas decisões de contratação, demissão e promoção. E isso parece meio óbvio de se falar, mas a semana passada eu já escutei isso numa questão de mas ela está grávida, prestando um concurso, né? E como é que vai ser isso? Contratar alguém já grávido, né? Então, assim, não é uma coisa que é do passado, que é dos nossos avós, das nossas mães. É uma coisa que a gente vivencia na universidade, que supostamente deveria ser um espaço que a gente tem ideias mais contemporâneas, que a gente está além do mercado, né? A gente está numa instituição de ensino, mas a gente tem o mesmo tipo de conversa preconceituosa, né? A gente estava discutindo também a contratação de um perfil de servidor que é para trabalhar num laboratório didático de anatomia. E aí já fecharam para homem, porque tinha que fazer força para mexer com as peças anatômicas. Mas pode ter uma mulher forte. Vai caber a ela, faz uma prova prática, se ela passar na prova prática,
né? Então, embora, né, existam muitas discussões, a gente ainda está patinando em coisas muito conservadoras em relação à questão da mulher no trabalho. Vou passar esse. Então, o que eu falei, né, de que a gente tinha aí, olha, dados da década de 60, 70, e agora a gente tem que elas estão trabalhando até a véspera de parir, né, justamente para aproveitar ao máximo a licença maternidade. Então, esses dados estão mudando. Voltar para o trabalho é extremamente difícil. Então, extremamente difícil por questões práticas e por questões mentais, de saúde mental, como é a questão do puerpério, né? Então, vejam, essa mulher vai voltar e ela é outra, que agora ela é mãe, vai voltar com os encargos que, na maioria das vezes, recaem mais sobre a mãe do que para os pais, e vai voltar com questões ainda relacionadas ao puerpério, muitas vezes, né? Então, ela está nesse estado que está longe ainda de ser quem ela era antes. Eu estou falando, o professor berra, né? Eu fico berrando. Meus filhos odeiam. Eles falam, você não está numa sala com 50 alunos. Bom, então e esse dado, né, que em torno de 30% depois que volta ao trabalho, vai ter ou uma questão pós-natal, né, pós-parto, de depressão, ou coisas orgânicas mesmo que ninguém fala, tipo incontinência urinária, que depois, né, nas questões obstétricas aí a gente pode discutir mais. Então, vejam, vai desde uma questão de agora você vai espirrar e escapar um xixi, né, até questões de cunho mental profundos, né? O que a gente pode fazer? Peço desculpa pelas coisas repetidas que vocês já viram, tá bom? Mas acho que vale a pena, porque eu sempre fico pensando que tem coisas que estão ao nosso alcance, né? Ter uma sala de amamentação, como a gente vai ver aí, não é o fim do mundo. Ter um acolhimento, né? Um sistema de tutoria para quem está voltando, um olhar diferente para essa pessoa que está retornando de um outro mundo, né, gente? De uma outra galáxia que ela ficou imersa aí nesses 6 meses e tal. Não são questões custosas, difíceis da gente pensar a respeito, então por isso que eu acho que vale a pena a gente falar a respeito, né? Então, desde apoio à amamentação, então espaços dedicados onde as mães amamentam, que amamentam pode extrair, algumas até recebem o filho, se tem lá um sistema de creche, ela pode ir na creche ou voltar. Vocês têm creche aqui? Vocês têm CCI? Então, essa é uma coisa já, né? Para a gente começar a brigar. Bom, então o que seria aí uma sala, eles chamam de sala de lactação, né? Que é um lugar privado, pode ser uma salinha minúscula, um lugar privado, uma poltrona, uma mesa, acesso elétrico, que em geral são essas bombas elétricas agora, né? Não bomba manual, uma pia. E se ela vai armazenar para levar para casa depois, é interessante que tenha um frigobar para armazenar o que ela tirou. Então, são coisas relativamente ok, que não vão super onerar o Nesp se a gente pensar numa sala de amamentação, né? Que não é nem de amamentação, é de lactação. A amamentação é se o bebê vier para a sala, né? O que eu falei sobre mentoria é muito interessante se a gente tiver essa mentora no local de trabalho, né? De que ela já passou por isso, ou ela está numa posição de alguma forma, facilitar a vida dessa mãe que está voltando ou chegando, né? Então, a bibliografia recomenda que se tenha essas parcerias, essas duplas. Olha, você, mãe que está retornando ao trabalho, a fulana
vai ficar com você perto nessas questões. Você se reporta a ela, você diz quais são as dificuldades e a gente tenta para ela ter uma âncora emocional no local de trabalho, né? Então, de que ela vai se sentir segura, como a gente viu, são questões sempre muito envolvidas com tabus, né? Então, é interessante que tenha uma pessoa designada a tratar com essa mãe que está retornando ao trabalho. Assim como outras questões, como a mãe que perdeu a gestação, como a mãe agora que está entrando na menopausa, né? Tudo seria muito interessante se a gente tivesse essa proximidade de uma tutoria, de uma conversa mais fácil, de uma abertura no local de trabalho, de coisas que geralmente são escondidinhas, né? Você cochicha ali no café sobre menstruação, né? Mas não é uma coisa que se fale, né? Bom, então se tudo isso aconteceu, né? Se passou por tudo isso, né? Gravidez, o próximo ciclo aí, muito complexo, seria a menopausa, né? E que, como eu disse antes, isso era uma questão que a mulher ou não estava no mercado de trabalho e ia vivenciar isso na casa dela, meio escondido, ou se aposentava antes, e agora a gente vai vivenciar cada vez mais isto no local de trabalho. Nós estamos envelhecendo no local de trabalho, né? Então, quando se compara aí a andropausa masculina, isso não é verdadeiro, né, de que o homem vai ter sintomas, existe uma queda pequena, né? O homem é fértil até o final da vida, certo? Ele não para de produzir espermatozoides. Pode haver uma queda, mas ele não vai parar. A gente para de ovular, a gente não é mais fértil. Então são coisas muito distintas para colocar no mesmo patamar. Menopausa, andropausa, nem comparação, certo? Então, o que é fisiologicamente, né? A interrupção fisiológica dos ciclos menstruais? Esse processo ocorre por volta dos 50, mas existe aí já uma literatura mostrando que, por conta da mulher no trabalho, isso está sendo empurrado fisiologicamente, né? Então, eu tenho 55 anos e ainda não estou na menopausa, e eu faço parte dessa estatística de menopausa cada vez mais tardia, né? Não sabemos ainda onde isso vai dar também, né? Fisiologicamente, mentalmente. Então, o ovário deixa de produzir seus hormônios e as taxas hormonais caem abruptamente. Estão vendo? Então, em duas fases, ou, na verdade, a cada menstruação existe essa queda hormonal abrupta que deixa a gente maluca. Depois, no puerpério, vai haver uma queda abrupta, gravidez, não gravidez, e depois na menopausa, outra queda abrupta. O que significa queda abrupta? Que não é uma coisa que o organismo vai se acostumando ao longo do tempo, é de um dia para outro, né? E aí o organismo não está preparado para isso e a nossa cabeça não está preparada para isso. Então, esqueci de falar, né, que uma bebê menina, um feto menina, já tem o número de óvulos dela, né? E aí isso fica quiescente, fica adormecido até chegar a menstruação e aí começa a ovular. Mas a gente já vem com o nosso pacote de número de óvulos desde bebê. E aí esse pacote acaba, né? Então não é como a produção gametogênica dos homens. A cada vez é produzido milhões de espermatozoides. Nós temos o nosso pacote, o número de óvulos, né? E aí por isso que acaba, certo? Dependendo de quando foi a primeira menstruação e a cada ciclo uma ovulação, os óvulos, a sua poupança de óvulos vão se esgotando, certo? Então, para o hormônio, para a ovulação, e uma série de alterações são observadas de caráter físico e bastante psicológico, né? Então, muito importante que
a Unesp esteja preparada também para essa questão de mulheres que vão vivenciar tudo isso dentro da instituição, certo? Aqui é repetido, né, o nível de estrógeno. Que sintomas? Todos os possíveis e imagináveis, né, gente? Não vai ser único, cada uma vai experienciar alguns desses, ou todos esses, ou outros além desses, né? Mas para a gente ter uma ideia, ó, enxaqueca, insônia. Insônia é terrível, né? E insônia vai afetar grandemente o trabalho. Porque se você não dormiu a noite inteira, como é que você está no dia seguinte para trabalhar? Né? Então, assim, insônia é uma coisa que aparece muito. Ganho de peso. O ganho de peso, muitas vezes, não é nem pela gordura ou massa muscular. Na verdade, vai perder massa muscular, é pelo inchaço. Né? Se incha muito porque a drenagem, os vasos linfáticos já não funcionam. Então, a gente tem que imaginar que, fisiologicamente, a partir de uma certa idade, a gente vai só perdendo, né? Perdendo água, perdendo elasticidade dos tecidos, perdendo massa muscular. É triste, mas é a verdade. E é interessante a gente lidar com a verdade para a gente ter mecanismos, ferramentas para conseguir lidar com isso, né? Mudança de humor. Então, aquilo, olha que interessante, né? Aquilo que a mulher teve lá experienciando na menstruação, as alterações de humor, a TPM, volta essa alteração de humor na menopausa. Uma hora ela está super bem, outra hora ela chora, outra hora ela explode, outra hora ela odeia todo mundo, depois ama, depois odeia, né? Porque os hormônios estão com esse sobe e desce desreguladíssimo, né? Já quase acabando. Então, começam aí os períodos, né? A menstruação começa a ficar irregular. O que significa menopausa, clinicamente falando? 1 ano sem menstruar. Então, às vezes, a mulher passou 11 meses sem menstruar. Menstruou no mês 12º, ela não está na menopausa. Então, a menopausa significa 12 meses completos sem nada. Aí é menopausa. Senão, a gente está considerando tudo como... Vou beber uma água. Como perimenopausa. Então, vejam. Dependendo dessa duração aí de perimenopausa, a mulher pode viver um ciclo infernal até cessar todo esse ciclo, né? Problemas de memória, então isso também não é mito, né? Você chega, o que eu vim fazer aqui mesmo na cozinha? Né? Onde é que está minha chave? Onde é que, né? Assim, que dia é hoje? Então os estudos mostram que o hipocampo, que é o nosso núcleo de armazenar a memória, ele começa a encolher na perimenopausa e na menopausa. Então, faz sentido ter perda de memória, ter lapso de memória. Então, tem que ter paciência, né? Porque não é uma questão que a pessoa controla, né? É fisiológico. Os suores noturnos, fora o tal fogacho, né? O fogacho está aqui embaixo, ó. Hot flashes é o fogacho. Então, tem aquele cobre e descobre durante a noite. Agora está quente, tira o cobertor. Agora está frio, põe o cobertor. Tanto é que muitos casais nessa fase decidem dormir em quarto separado, porque fica essa coisa, se tem ar-condicionado, que temperatura é o ar-condicionado? Depende de qual fase ela está, né? Então, existe, e pode ser um arranjo dentro da casa, né? O cabelo fica fino e a pele fica seca, o seio tende a ficar inchado, existe secura vaginal, que tem toda uma complexidade relacionada à vida sexual, né? Se tem secura vaginal, vai ter desconforto na hora do sexo, então isso é uma questão importante, né? Existem N mecanismos disso ser contornado, mas tem que ser levado em consideração, né?
Então, vejam que é muito interessante se a gente tivessem mais homens também, não é? Porque é má vontade, não gosta mais de mim, não me ama. Não, tem a ver até com uma questão orgânica, né? De que os tecidos começam a ficar ressecados, pele em geral, e a vagina é uma pele e ela também vai ter consequências, né? Dor nas juntas, e aqui só para citar alguns, né? Então é muito importante que a gente traga essa discussão para o ambiente de trabalho, porque de fato isso vai interferir. Se a gente pensa só numa pessoa que durante um dia de trabalho, por hora ela está morrendo de frio, depois ela tem fogacho, depois volta a ter frio, depois volta. Então imagina o que é isso ao longo de um período de 8 horas no trabalho, né? Então, aqui, olha, para citar, né? Fogacho, falta de concentração, cansaço, falta de memória, desânimo, depressão. Então, vejam, ó, aqui tem um degradê que pode ser desde um simples desânimo, coisa que no outro dia, ok, hoje eu estou mais animada, até um quadro de depressão mesmo. Né? Então, existe uma sintomatologia depressiva ligada à menopausa, ligada ao puerpério, ligada à endometriose. Vejam, em cada fase reprodutiva, isso significa que não está só afetando organicamente os sistemas, está afetando o nosso cérebro também, né? Olhos secos, tem muitas mulheres que reclamam disso, né? Tanto é que começa a ficar refém de usar aquele lágrima, né, para lubrificar os olhos com extremo, como se tivesse areia, né? Então é muita coisa. Os sintomas podem durar de 4 a 8 anos, ó, até coloquei um monte de exclamação aqui. Imagine 8 anos passando por tudo isso. Muita coisa, né, gente? Então, isso afeta a sua qualidade de vida e, consequentemente, afeta o trabalho. Essa mãozinha aí é sua ou minha? Bom, como eu falei, a gente tem que isso está chegando no local de trabalho, aqui como está chegando aqui hoje também, não é? Se falar de menopausa. Tem universidades como essa na Irlanda que já tem esses selos, né? De que esse local de trabalho preza pela questão da menopausa. Né? Então, olha que bacana quando a Unesp tiver um selo desse também. Então, a menopausa tem sido tradicionalmente vista como um assunto privado ou uma questão só de mulheres, se os chefes são homens, na maioria, e não é um tema que seja discutido abertamente ou levado em conta na concepção dos locais de trabalho e nas práticas. Né? Então, a gente está aí num caminho que a gente pode fazer uma pressão para isso acontecer, já que agora a gente tem toda essa questão, né? Das STS, de questões mais locais em cada unidade. Então, talvez a gente esteja caminhando, dependendo da nossa pressão, porque ninguém vai vir oferecer as coisas para a gente, né? Olha, vocês querem aí um selo de menopausa, vocês querem uma sala de lactação, né? Vamos pensar em 2, 3 dias de licença para quem tem um quadro relacionado à menstruação muito complicado, então cabe a gente também, né? Essa pressão. Então, o que a gente tem que é um problema multifacetado, né? Vejam que existe uma correlação com doença cardíaca e doenças cognitivas, né? Então, o Alzheimer, embora tenha pode ter N causas, tem uma questão do Alzheimer relacionado à menopausa. Tem uma incidência maior de Alzheimer em mulheres. Ou seja, o Alzheimer está ligado a questões reprodutivas também. Né? Então, mais uma para nossa conta. Então, é uma questão
questão do local de trabalho, em termos de saúde e segurança, que é o que a gente está hoje dentro, né, de um evento da CIPA, CIPAT, né? Então, olha lá, ó, local de trabalho em termos de saúde e segurança. E também a gente pode pressionar pelo lado econômico da coisa. Uma mulher que não está em perfeita condições de saúde e bem-estar, ela falta, ela não dá o melhor dela para o trabalho, ela não consegue se concentrar. Então, isso afeta em termos de produtividade também, porque muitas vezes essa é a moeda que a gente consegue barganhar, né? Olha, se a gente não fizer alguma coisa, essa pessoa, esse grupo de mulheres vão faltar cada vez mais, vão tirar licença. Será que então a gente consegue melhorar o local de trabalho de forma que essas mulheres continuem trabalhando, mesmo com essas questões, né? Então, essa é a moeda de troca que pode existir entre empregado e empregador, né? Então, normalizá-la e desestigmatizá-la, isso vale para tudo que a gente viu até agora das questões reprodutivas, né? E assim, embora a gente possa imaginar que isso é uma coisa que a cada geração vai melhorando, não é bem assim, né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho projetos de extensão nas escolas. E uma das coisas, quando a gente chega na escola e conversa com a diretora, com a coordenadora, né, do ensino médio, do Fundamental 2, em geral ela fala, olha, tem que falar sobre sexualidade para eles, né? As professoras não querem falar e quando chega alguém da universidade é a primeira coisa que eles empurram para a gente. Lá em Botucatu, a gente tem a Liga da Sexualidade, que é da medicina, mas trabalha em parceria com o Instituto de Biociências. Então, a gente tem essa facilidade de levar alguém da Liga para falar nas escolas. E quando a gente começa a falar, né, menstruação, a molecada se mata de rir, ou tem cara de nojo. Então, assim, vejam que isso não mudou nas gerações, né? Isso era o que acontecia quando eu era pirralha na escola. Falava menstruação, kkkk. Então, mudou? Não muito. Eu tenho um filho menino. Oi, tudo bom? De 15 anos. Também não é uma coisa que é natural. E ele tem uma mãe fisiologista, né? Então, isso é um assunto recorrente em casa. Eu tenho uma outra filha mulher. Então, vejam que não é uma coisa da gente achar que é automático, que uma geração mais nova vai já ter tudo isso trabalhado. Não vai ter. Né? A gente não teve um ganho genético simplesmente porque foi nascendo um depois do outro. Né? Então, de novo, é um trabalho educacional. Né? É nosso trabalho fazer essa sensibilização e que não pode ser só com as mulheres, não faz sentido, né? Porque no ambiente de trabalho não vão estar só elas, no ambiente da escola, né? Em qualquer ambiente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Que é a questão de faltar no trabalho. Existem esses dados, ó. Relatórios recentes estimam que 20% das mulheres abandonam o trabalho na época da menopausa. E 14 milhões de dias de trabalho são perdidos anualmente devido aos sintomas da menopausa. Então, esse é o ponto que eu ressaltei que a gente pode barganhar com a instituição, né? Dizendo, olha, a gente pode melhorar as condições aqui dentro para o absenteísmo, né? Esse palavrão aí, absenteísmo, cair. Porque são 14 milhões de dias por ano não trabalhados. Obviamente, as pesquisas brasileiras ainda estão muito aquém, né? Esses são dados americanos, mas a gente pode extrapolar porque acontece aqui com a gente também. Não vou poupar de vocês de ver os 10 pontos aí, e isso vale para tudo que a gente discutiu, para todas as etapas do ciclo, né, dos ciclos femininos em geral. O que a Unesp pode fazer? O que a instituição pode fazer?
primeiro falar sobre o assunto, ter uma política, seja sobre a gravidez, o puerpério, qualquer um dos pontos que a gente relatou até agora, né? Ter uma política para a instituição, isso é fundamental. Né? Que a partir do momento que existe uma política, a gente segue e a gente tem um respaldo da instituição em relação a isso. Iniciar programas de forma de sensibilização, isso ajudará a normalizar a conversa sobre a menopausa, vai abrir a conversa, que é justamente essa tarde que vocês promoveram aqui. A mudança começa no topo, então é isso, não adianta a gente ter toda a boa vontade aqui embaixo, né? Toda a mobilização aqui embaixo e não ter quem do topo suporte, apoie o que está sendo discutido. Traga dinheiro para o que está sendo discutido, traga política para o que está sendo discutido, né, gente? Tudo vai esbarrar nessa questão hierárquica que na universidade é muito premente, né? A gente enxerga isso em todos os níveis quando a gente está aqui dentro. Então, a mudança começa no topo e o que é bem dito, né, nessa bibliografia a respeito do que a gente pode fazer na instituição. Esses programas de mentoria, tutoria. Quem já passou por isso, ou quem está numa posição de melhorar a condição de quem está passando por isso, né? Então, muitas vezes a gente consegue localmente fazer esse tipo de organização se estruturando dessa forma, uma mentora, uma tutora, né? Pode ser alguém da saúde ou não. Envolver funcionários do sexo masculino, que é o que a gente está vendo aqui, mesmo que uma representação menor, né? É necessário, porque não é um problema de mulher. Uma vez que vai afetar a condição do trabalho, afeta a condição de todo mundo. Então, isso é muito importante da gente ter claro, né? Que não é um papo só de mulher. A gestão precisa saber quais são os sintomas. Aqui, de novo, né, gente? A gente pode colocar qualquer coisa aqui do que a gente já discutiu. Quais são os sintomas do puerpério? Quais são os sintomas de uma menstruação complicada? E como eles podem afetar os colegas? Treinamento para o RH. Mesmo que não seja da equipe do RH propriamente, o RH pode promover essas discussões, o RH pode trazer pessoas para tratar dessa questão. Obviamente com apoio da instituição, né? Seja flexível, isso para as condições de chefia, né? Seja flexível, não existem duas mulheres iguais e nenhuma situação, nenhuma gravidez, nenhum puerpério, nenhuma menopausa vai ser igual. Então não adianta a gente vir muitas vezes com aquele papo, mas a fulana está ótima, ela pariu ontem, hoje ela está aqui virando cambalhota e tal, né? Mas é uma característica dela. Né? Então, isso também é importante, a gente não fazer comparações, a gente não dizer que a fulana se saiu muito bem na menopausa e a outra está péssima, que é um problema dela, que ela está péssima. Não é problema dela. Né? É uma condição fisiológica e mental individual. Considerar a inclusão de apoio específico, né? Que é isso que a instituição também pode prover. Né? Workshops, trazer alguém específico, né? Eu não sou especialista em nenhuma dessas coisas que eu falei até agora, eu sou professora de fisiologia, né? Mas a gente pode ter palestras, workshops específicos. A gente vai tratar só de puerpério, só de menopausa, só, né? Convidar pessoas. A Unesp é tão grande, né? Vai ter especialista para tudo. Assim como vocês me acharam, vocês vão achar outras tantas pessoas que a gente pode convidar e tratar de assuntos específicos. A questão agora que parece que está maior no campus de Sorocaba é puerpério. Ou não, a população do campus de Sorocaba envelheceu, então agora a questão é menopausa, que é isso também, né? O quadro está envelhecido.
Agora ele está começando a ser renovado, mas a gente está vivenciando muito um quadro envelhecido de questões relacionadas a o envelhecimento do trabalhador e da trabalhadora, né? Gente, como estamos de tempo aí, que eu falo mais que a boca, né? Já tá bom? Já, né? Então tá bom. Então, e aí vão aparecer outras questões e aí a gente vai discutindo. Que agora a gente discute no final, é isso? Professora, você falou que tem alguns países que tem a lei lá que permite, né, quando A licença. uma licença por conta das dores menstruais. Aham. Aqui no Brasil tem alguma empresa, algum órgão, alguma organização que pratica isso? Tem algumas dessas multinacionais, né? Então, quando a gente vai para a Coca-Cola, tem porque como a sede é lá fora e a mentalidade vem também, né? Principalmente os americanos não estão muito nisso, mas a Europa sim. Então, quando a empresa é multi, acaba acontecendo que eles importam isso das matrizes, né? Então, a Nestlé vai ter, a Coca-Cola tem. Então, que ainda não é uma cultura nossa do Brasil, mas é um começo importante, né? Quem sabe aí uma copia, a outra faz uma coisa parecida. Mas isso que está acontecendo nas universidades é muito interessante da gente prestar atenção e copiar, né? De que, de fato, a população envelheceu e continua trabalhando, ou que e todas as outras questões, né? Que não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa da gente falar da saúde masculina, né? A saúde masculina vai ter uma coisa muito pontual, por exemplo, a questão das prostatites, né? Exame de próstata, mas é um ponto. E o que a gente enxerga é que a mulher, desde que nasceu até a senescência, vai ter tudo isso. Então, tem algumas empresas, mas em geral é isso, que a matriz está fazendo e a sede brasileira foi obrigada a fazer. Mas já é um começo, né? Obrigada, gente. Então, a gente Obrigada, Thaís. Acho que foi excelente. A Persília, desculpa. É que eu vou falar da Thaís. Persília, foi excelente. Eu acho que assim você trouxe muitas informações e eu fico feliz que a gente tem também alguns homens aqui e até acho que depois, de alguma forma, a gente precisa. Ai, que bom que está gravando, né? Porque dá para a gente pedir para as pessoas assistirem. E agora a gente vai ouvir a Thaís Galvão. A Thaís é obstetriz, formada pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, é graduanda de enfermagem da FMU, é cofundadora do coletivo MAIM, é consultora de aleitamento e laser terapeuta, especialista em pós-parto. É professora do curso de doulas de pós-parto e ela tem uma formação pioneira no Brasil com relação a esse curso. Ela vai falar agora para a gente sobre as práticas e observações na assistência direta às mães. Após a fala dela, a gente vai ter o momento da roda de conversa, tá? Em que a gente vai poder interagir com elas. Thaís, muito obrigada pela sua presença e agora a palavra é sua. Todo mundo me ouve bem? Sim. Bom, boa tarde. Meu nome é Thaís Galvão. Obrigada pela apresentação e pelo convite de vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir passar ou se eu vou ter que pedir para ti. Ah, dá certo. Bom, como ela me apresentou, eu sou obstetriz, eu trabalho desde assistência pré-natal, também na assistência a parto e também ao pós-parto. Tanto na parte da consultoria de amamentação e também de laser terapia. Essas são duas outras especialidades e formações para além da obstetrícia. E faço parte hoje em dia, né, já fazem cerca de 4 anos que integro o coletivo MAIM, que é um coletivo de obstetrizes e de doulas. A nossa atuação é aqui em Sorocaba, na região e também em São Paulo. Nós
temos dentro do coletivo, para além da assistência técnica direta às famílias, às mulheres, a gente também tem essa formação de doulas de pós-parto, justamente porque a nossa graduação é bastante voltada ao cuidado integral, né, à saúde da mulher, não só pensando na gestante de forma fisiológica, que eu acho que a nossa primeira leitura é pensar no corpo gravídico, mas também fazer uma leitura que é contextual, onde essa mulher está inserida, onde ela mora, qual que é a estrutura de rede de apoio, por exemplo, que ela tem, e isso traz inúmeros aspectos e nuances, por exemplo, saúde mental. Então, a gente entendeu que era importante formar profissionais especializadas no cuidado pós-parto. Então, profissionais que tenham essa dimensão que é contextual e não só biológica, né? Mesmo porque essa não é uma formação técnica, essa é uma formação à parte. De modo geral, são doulas que fazem parte, que se formam também especialistas em doulas de pós-parto, mas também outros profissionais que têm o interesse em se especializar. Bom, eu vou trazer, minha intenção é trazer nessa apresentação, brevemente, uma parte mais teórica para entender o que a literatura científica traz para a gente com relação ao pós-parto, como é que ela define puerpério, e aí são duas referências, na verdade, da mesma produção, né, que é da Febrasgo, onde ela diz que o pós-parto ele é um período cronologicamente variável, então isso pode ter uma variação, né? Mas durante a qual as modificações locais e sistêmicas provocadas pela gravidez e pelo parto no organismo da mulher retornam às condições vigentes. A professora já apresentou, né, de antemão, que justamente a gente não consegue retornar propriamente a essas condições anteriores da gestação, né? Então a gente pode, inclusive, questionar essas definições trazidas pela literatura, mas é isso que a gente tem hoje em dia enquanto compreensão do que é o pós-parto. E, para além disso, a gente sabe que o pós-parto ele vai começar a partir do momento que a gente tem a saída da placenta. Então, inclusive para nós que somos da assistência ao parto, a gente entende que o parto ele se encerra de fato quando a gente tem a dequitação placentária, a saída da placenta, justamente por conta dessa mudança abrupta de hormônios que vai trazer um novo contexto para esse corpo, para essa experiência de modo geral, né? Enfim, ele tem seu término imprevisto e isso tem uma correlação justamente porque o pós-parto ele está descrito como ele vai até onde? Ele vai até quando durar a amamentação. Mas, assim, quando a gente entende mais sobre o pós-parto e quando a gente vai perceber os aspectos culturais, sociais que ele envolve, é bastante questionável também entender se o pós-parto ele encerra com a amamentação ou se ele se arrasta, né? Muita gente brinca com, eu tenho um filho de 10 anos, mas eu ainda estou vivendo o pós-parto, no sentido de que todas essas modificações que eu tive a partir do nascimento do meu filho, elas continuam acontecendo e eu estou em constante adaptação a esse processo. Bom, eu vou trazer inúmeras referências de fotos, porque eu acho que a minha ideia de apresentação é que seja mais ilustrativa, porque eu acho que a foto traz essa dimensão prática do que é passar por uma experiência de parto, de pós-parto, enfim. Então, das nuances que a gente tem no pós-parto, e eu vou abordar aqui muito desse pós-parto que é mais precoce, né, imediato, e depois a gente fala também sobre o pós-parto tardio, a gente tem a possibilidade de uma experiência de parto vaginal, onde a gente tem uma dimensão que é física. Qual é essa experiência física que essa mulher, essa pessoa com útero ovário viveu? Então, que processo é esse que ela passou? E tem muito de um aspecto cultural, né, da gente entender que muitas vezes um parto normal é compreendido como uma coisa muito agressiva para o corpo. Enfim, esse é um outro debate, mas ouvindo essa mulher, ouvindo essa pessoa que viveu o parto, que experiência foi para ela, né? Isso foi uma experiência legal, não foi positiva, isso ela entendeu ou entende naquele momento, porque isso também pode mudar como uma vivência de trauma. Foi um período de estresse emocional, psicológico. É claro que existe um estresse que é fisiológico, que é fundamental para que o parto aconteça. Também tem a possibilidade de uma vivência de êxtase, né, daquela grande realização quando nasce o bebê e você fica completamente apaixonada pelo bebê e talvez também pela experiência. Isso são possibilidades da experiência que é do corpo, mas também tem outras dimensões, né,
psicológicas, emocionais e contextuais. Então, essas são algumas imagens, essas fotos são autorizadas muito por clientes que eu já atendi, e outras estão disponíveis no Instagram também, mas para ilustrar as possibilidades, né, algumas das muitas possibilidades de vivência de um parto vaginal nesse caso. Em especial, eu dou destaque ali para aquela do canto direito, superior, que a gente tem uma experiência de reanimação, né? Então, não só do ponto de vista da experiência do corpo da mulher e como foi para ela, mas também, muitas vezes, esse parto pode ter sido tranquilo no relato dela, para a experiência dela, mas o bebê viveu uma reanimação. Então, isso passa a ser que tipo de compreensão, né? Ter que tipo de compreensão. Então, é um contexto muito complexo. A gente tem muitas interferências nesse processo, é possível ter muitas interferências, e a gente está sempre falando de uma dupla aí, né? Que é mãe e bebê, e na verdade eu gosto de ampliar isso, porque a gente tem mãe, bebê, parceiro, equipe, enfim, a gente tem todo um contexto de pessoas que estão ali vivendo e interferindo também nessa experiência. Bom, quando a gente fala da experiência de uma cesariana, tem outros aspectos bastante diferentes. E aí também interessa saber se essa mulher ela estava em trabalho de parto e ela caminhava para um parto normal e isso precisou virar uma cesariana. Isso traz uma outra dimensão, compreensão psíquica, né, desse processo. Ou então se ela foi para uma cesariana eletiva, agendada, programada. E aí, mais uma vez, na nuance do corpo, o que essa mulher vai carregar desse processo, né? Então, que marcas esse processo pode deixar? Essa cicatriz simboliza o quê para ela, né? Algumas mulheres vão relatar que, nossa, isso daqui simboliza finalmente eu ter conseguido alcançar esse bebê no meu colo, esse filho aqui comigo. Para outras pessoas, isso é um sinal negativo, de que não vivenciaram um parto normal, ou então de que isso invadiu o corpo dela de alguma forma. Então, interessa muito a gente saber o que significa para ela, né? Então, para essa pessoa, o que esse processo representou, e, mais uma vez, isso pode ser também elaborado de outra forma ao longo da vida e, enfim, compreendido de outra forma. Então, vale muito, e eu sempre vou trazer esses aspectos para dizer que a gente precisa escutar essas pessoas, para além de pressupor que isso foi uma experiência boa ou ruim para ela. Então, o que isso significa para aquela pessoa e não tentar generalizar que pessoas que passaram por tal processo compreendem dessa forma. A gente não consegue, né, colocar em caixas assim o que é a experiência humana. E por isso que eu repeti exatamente as mesmas palavras: cicatriz, lembrança, experiência física, trauma, estresse, êxtase e apaixonamento. Tudo isso é possível, independente da experiência. Bom, um aspecto bastante central e que hoje em dia, há um tempo, né, a gente já fala, é um tema comum, é a gente tratar da violência obstétrica. Quando a gente fala sobre a experiência física, a experiência do corpo, a experiência de parto das mulheres, seja um parto vaginal ou uma cesariana, e também experiência do nascimento para os bebês, né, a gente tem que saber que 1 em cada 4 mulheres sofrem violência obstétrica. Então, esse é um marcador muito importante e, muito provavelmente, esse é um número subnotificado, porque isso significa que a pessoa reportou de alguma forma, né, numa instituição, fez uma denúncia de que sofreu violência obstétrica. Muitas não fazem, apesar de viverem violência obstétrica por inúmeros motivos. Então, esse é um ensaio de uma fotógrafa que chama Carla Reiter, e ela traz essas marcas, e para vocês terem uma ideia, essa daqui, deixa eu ver se eu sei usar o laser aqui. Essa cicatriz aqui, que se estende para a coxa, né, e para a perna, para a parte posterior da perna dessa mulher, é uma cicatriz de episiotomia, né, que é um corte feito na vagina e que, nesse caso, se estendeu grotescamente até a perna dela. Então, esse foi um ensaio que ficou muito evidenciado e ele trouxe muito essa discussão da violência obstétrica, porque que experiência é essa que te deixa uma marca desse tamanho, com essa profundidade, e isso muito provavelmente trouxe inúmeras consequências para essa mulher, né, do ponto de vista de dor, de recuperação, e não só durante o período do pós-parto, mas para o resto da vida, né? Como a professora comentou, falar sobre incontinência urinária, incontinência fecal, existem possibilidades, né, de atravessamentos que decorrem da gestação e do parto também.
Então, eu quis trazer essa referência para vocês terem ideia de que a gente está determinando na literatura, a gente tem isso como referência de que o pós-parto dura de tal tempo a tal tempo, mas isso pode ter um atravessamento muito posterior, né, na vida de uma mulher. E não só na vida de uma mulher, mas de uma família, de uma rede toda, né? Bom, e aí, de um lado a gente tem a violência obstétrica e do outro lado a gente tem uma outra possibilidade de experiência que seja acolhedora e que traga afeto e que não traga coação, no sentido de forçar a barra, né, de ultrapassar os limites daquela pessoa na experiência de parto. Então, eu trago aqui algumas referências e fico muito feliz que essas sejam referências de assistências nossas, de uma experiência mais respeitosa e uma experiência que também envolve empatia de nós como profissionais que estamos atendendo essas mulheres. Eu dou destaque ali para aquela foto essa foto superior, que a gente sabe que tudo isso daqui, essa referência de acolhimento, de uma assistência respeitosa, ela também passa muito por um viés comercial, infelizmente. Então, hoje a gente sabe que muitas das mulheres que têm condição financeira conseguem escolher e comprar essa assistência, né? Enquanto a gente tem uma outra realidade de mulheres que não acessam isso. E faço a mesma provocação que a professora Persília fez, de que muitas dessas práticas são possíveis da gente estender. Isso não precisa ser algo que só acontece no São Luís, né, na maternidade mais cara do Brasil. Isso pode ser feito dentro do SUS, né? Isso pode ser espalhado por todo o Brasil, porque a gente não está falando, inclusive, de tecnologia cara, a gente está falando de um cuidado que é bastante barato, bastante acessível do ponto de vista de implementação. Também, uma coisa que me veio ao observar essas fotos e montar essa apresentação é que parte dessa experiência do processo de parto, ela também vai ter a ver com o quanto você se sente cuidada, assistida, olhada naquele processo e o que isso reverbera a posteriori. E também, ou então, né, se você se sente negligenciada, abandonada. Então, eu imagino que muitos de vocês, talvez todo mundo aqui, já tenha ouvido uma experiência de, por exemplo, eu fui ter meu bebê, mas eu fiquei numa sala isolada, ninguém vinha escutar meu bebê, eu não sabia se tinha alguém olhando por mim lá, eu tive que gritar na hora que estava nascendo ou para alguém vir me atender. Então, isso não é um relato incomum. E, ao mesmo tempo que a gente tem também outras experiências que é de um processo muito assistido, né? Muito bem acompanhado, onde você tem profissionais técnicos te observando, você tem uma doula, por exemplo, te oferecendo suporte físico e emocional, você tem seu parceiro junto de você no processo do parto, parceiro, parceira, enfim, mas que você se sente acolhida, cuidada, assistida, e também isso reverbera na experiência de pós-parto, não só imediato, mas também no pós-parto, no puerpério tardio. Mais uma vez, voltando para o aspecto mais físico do corpo, a gente tem muito do que se espera, né, e o que é possível viver no pós-parto. Então, quando a gente fala sobre retornar ao estado anterior à gestação, isso é possível. É possível. As pessoas que aqui já viveram gestações, independente da via de parto, é possível você retornar ao corpo exatamente como era antes da gestação? A gente sabe que isso não é uma realidade, né? Então, existe essa expectativa de, eu vou emagrecer como eu era antes, eu vou voltar para aquele mesmo corpo físico, e isso não é uma realidade, porque você viveu um processo muito intenso de mudança hormonal, de adaptação do corpo para comportar aquele bebê, e também da parte de nutrientes, né? Então, como a professora citou, o bebê, a gente pode compreender ele, apesar de não ser muito bonito de se pensar, mas enquanto um parasita, né? De que ele vai habitar aquele corpo e ele vai usar do que é necessário para a formação dele. Então, expectativas como perda de peso ou ganho de peso, a dedicação ao corpo que essa pessoa tinha antes, provavelmente não vai ser como ela consegue se dedicar no pós-parto, né? Então, eu malhava 3 vezes por semana, eu conseguia ter tal alimentação. Agora você consegue conciliar isso com o seu contexto de pós-parto, né? E isso também tem um viés de classe, de raça, de gênero, enfim, inúmeras coisas que vão interferir nesse processo também. Essa foto aqui do meio
é de uma puérpera nossa, da filha alimentando ela, a filha mais velha alimentando ela enquanto ela amamentava. Então, esse é um tanto da realidade, principalmente desse pós-parto mais precoce, né? Ali, primeiros meses do bebê, onde existe uma dedicação muito grande à amamentação. Bom, a amamentação é um tema que pode ser à parte, assim, é um tema gigantesco e que a gente e que vai dizer muito sobre essa vivência do pós-parto, porque para quem amamenta no peito, isso toma muito tempo do dia a dia, né? Então, são muitas horas dedicadas à amamentação. Então, desde o primeiro momento onde a gente tem uma sensação nova e que as mulheres fazem muitas caras e bocas engraçadas, né? Quando a gente está ali na assistência direta de tipo, é isso, então que é amamentar, né? Que é sentir essa sucção, porque é isso. É seu corpo, é seu peito sendo usado de uma outra forma pela primeira vez por um outro ser humano que acaba de chegar. É seu filho, você estranha, mas também pode ser bom. Então, é essa complexidade de sentimentos e de interpretações que acontecem, né? E que inauguram muito bem o que é o pós-parto. Existe a possibilidade, sim, de desconforto, de dor, né? Não só desconforto, mas de dor, né? No processo do aleitamento, principalmente inicialmente, quando está adaptando, né? A vivência de fissura, de outras intercorrências da amamentação. Como eu comentei, né, isso do novo significado, então, de que forma você olhava para o seu corpo e lia, né, os seus peitos, você tinha que interpretação a partir daquele corpo, e agora ele toma um outro lugar. Como é que você concilia esse agora com o antes? Que significado novo você vai dar para isso, né? E a gente vê isso acontecendo bastante na prática. A demanda de energia física, então, amamentar é algo que demanda muito. Não só o aleitamento, mas também toda a recuperação do corpo, né? A retomada do útero que se expandiu para abrigar um bebê e que vai retornar ao seu lugar original, muito menor, né, do que ele ficou no período da gestação. Mas o aleitamento em especial é um processo que demanda muito energeticamente, fisicamente da mulher. Então, ele traz muita sede, inclusive, muita fome, porque de fato você está alimentando um novo ser humano, isso traz uma demanda energética grande. E não só uma demanda de energia física, mas também emocional e mental, né? Então, nesse dia a dia, principalmente nesses primeiros dias e meses dessa família, a gente percebe, eu comento muito, inclusive, em atendimento, que é o seguinte: você vai ter que se preparar por um processo que toda hora o seu processo é atravessado. Na verdade, eu digo que não tem muita preparação para isso, você vai experimentar isso e aí você vai ter que entender o que cabe diante desse novo cenário, mas você ia tomar banho e aí seu bebê chorou e você vai ter que colocar ele no peito. Você ia escovar o dente e aí não dá mais. Ou então você sustenta o choro e fala alguém pega, ou então vou sustentar esse choro e vou escovar meu dente e depois eu volto. Mas toda hora isso é interrompido, de certa forma. E aí a gente vai aprendendo a manejar o que é possível diante desse novo cenário, né? E depois a gente vai falar sobre formas de facilitar também esse processo. E também a amamentação pode sim ser um processo bastante prazeroso para as mulheres, enfim, para as famílias de modo geral, para além do bebê, né? A gente sempre, aqui vocês vão perceber que eu dou muito enfoque do ponto de vista da experiência da mulher e da família, e pouco do bebê, porque eu sei que o bebê já é bastante reconhecido e cuidado e olhado por todos, né? Então a gente precisa olhar para o contexto todo, mesmo porque não tem bebê saudável se a pessoa, a principal cuidadora dele, principalmente pensando no aleitamento, que é exclusivo da mulher, ela não está bem, ela não consegue sustentar também esse bebê bem. Ai, obrigada. Bom, então essas são fotos muito reais, né, da demanda energética e do cansaço que pode envolver o pós-parto e a amamentação nas madrugadas adentro. Vamos seguir que tem mais fotos. Bom, aqui outros exemplos. Então, aqui de crianças mais velhas também. Esse daqui é a primeira semana de vida, bem comecinho. E aqui, crianças mais velhas, né? Então, acho que ilustra bem o que a gente está comentando nessa conversa. Bom, quando a gente trata... Peraí. Quando a gente fala sobre
toda essa experiência, essa vivência do pós-parto, a gente está falando disso, que isso, né, a minha intenção é que isso possa ser vivido em rede e com mais pessoas que possam estar ali para melhorar e facilitar esse processo e não de forma tão isolada. Bom, a gente descobre muitas vezes se essa pessoa que você entendia como parceiro ou parceiro é de fato um parceiro, parceira ou não no pós-parto, né? Então é naquela hora que a coisa pega, que tem muita demanda e que o bebê ele vai atravessar a casa inteira o tempo todo, né? Porque ele vai chorar e ele não chora só para a mãe, ele chora dentro daquele contexto. Se você tem alguém de fato que vai levantar junto e vai fazer acontecer e vai te ajudar naquela demanda. E eu sempre digo, a amamentação é a única coisa que é exclusiva das mulheres. Do restante, tudo, todo mundo pode ajudar. Então, a gente não se sente apto até a gente treinar e pegar a mão da coisa. Então, ninguém aprende do nada a trocar fralda muito rápido. A gente troca muitas vezes até a gente aprender a fazer isso de uma forma mais orgânica. Então, todas aquelas demandas do dia a dia, elas podem ser aprendidas. E eu digo para as mulheres também, você não é obrigada a saber fazer isso. Você vai aprender a fazer isso à medida que você se dispor também a aprender essas novas tarefas e cuidados com o bebê, principalmente, né? Então, existe uma dimensão da expectativa versus a realidade que você vai encontrar dentro da sua casa. E é nesse momento que aparecem tanto concordâncias no sentido da criação, né, até para um momento posterior, mas também desencontros de falar, putz, não, por mim eu daria chupeta, não, eu não quero dar chupeta. Essas pequenas desavenças até coisas maiores, pequenas assim, iniciais, né, na verdade, porque pequena geralmente não é uma desavença pequena. E também tem uma dimensão que é ou de admiração daquela pessoa que você está junto, de falar, putz, está chegando junto e fazendo acontecer comigo, né? Está criando junto, ou também de uma certa frustração de uma pessoa que está meio à parte do processo, né? E que ela não está, de fato, acolhendo e te percebendo, inclusive, durante aquele processo, com todas as adaptações que ele trouxe. Então, aqui são algumas imagens ilustrativas aqui muito mais positivas, né? Aqui são de assistências que eu prestei, então eu sei do contexto, né, um tanto desse contexto. Aqui é uma imagem que eu peguei da internet, mas que, enfim, minha intenção era mostrar algo um pouco mais solitário, mais individual do ponto de vista da mulher. E, bom, para contar de um caso prático que eu queria muito relatar, porque acho que isso simboliza bastante o que eu acabei de comentar, eu cheguei uma vez num atendimento e eu fui atender na casa desse casal e a mulher estava completamente sozinha com o bebê na sala e o cara assim ocupado fazendo outras coisas. E aí eu percebi que eu só estava ali atendendo ela individualmente, o bebê e a amamentação, enfim, e ele não se aproximava. E aí teve uma hora que eu tentei abordar ele, tipo, chega junto do atendimento, porque é importante que você saiba disso também, né? Até para continuar facilitando para ela o processo da amamentação nos próximos dias que eu não vou estar aqui. E aí ela era muito engraçada, essa puérpera, e aí ela falou assim, então, é engraçado porque ele fez uma planilha de como ele achava que seria o dia a dia do bebê. Então ele colocou horários de sono, horários para se alimentar. Então, e eu achei isso muito cômico, na hora eu disfarcei e falei, deixa eu conter o riso, mas é engraçado porque isso mostra o quanto a pessoa está deslocada da realidade, né? Então, não é possível fazer isso com um recém-nascido. O recém-nascido não reconhece imediatamente o que é dia, o que é noite, e ele vai se programar e seguir seu fluxo de pensado, né? Então, é muito importante que a gente se prepare e entenda o pós-parto como um processo que ele é adaptativo dia a dia. Não é um processo que a gente pode projetar, modelar e depois a gente vai cumprir isso como um manual, né? É muito dia a dia que a gente vai ter que se adaptar àquelas demandas e vai ter dia que todas as regras e orientações que você leu sobre como fazer o bebê dormir não vão funcionar. E tudo bem, e sabe, e segue o baile, a gente vai levando isso no dia a dia. E aí, aqui eu trouxe ilustrações mesmo para falar um pouco, né? Algumas coisas a gente já abordou, então a possibilidade de uma experiência dolorosa, desconfortável da amamentação, de que não existe a possibilidade de a gente colocar uma planilha, né, para essa dinâmica do pós-parto, principalmente inicialmente. Então, é muito difícil cumprir metas e isso tem muito a ver com a demanda de trabalho, porque quando você pede por uma puérpera
tais metas serem cumpridas, tais tarefas, para alguém que não está vivendo um puerpério, pode ser que aquilo seja muito fácil de ser cumprido. Mas para alguém que é atravessada o tempo todo por uma demanda da criança, isso pode ser impossível, simplesmente impossível, né? Então, quem tem filho sabe muito bem o que é isso no dia a dia, né? E aí isso se estende não só para esse momento inicial, onde a gente tem a questão principalmente do aleitamento, do sono do bebê, mas também para depois, né? A alimentação do bebê, esse cuidado com a casa, e também isso atravessa muito as noites de sono, que foi algo que a professora já abordou, e o quanto essa ausência não, mas essa falta de descanso significativo, né, completo, uma noite de sono completa, vai interferir no dia a dia da pessoa, no processo mental, na elaboração e também. E aí, falando sobre adaptação, esses são cenários possíveis, né? Então, essa é a foto de uma colega nossa, que também integra o coletivo. Nós atendemos partos também domiciliares planejados, e isso é ela numa assistência com a bebê, devia ter 2, 3 meses, e foi lá, levaram a bebê para ela amamentar, né? Inclusive em tempos de pandemia. Aqui é uma foto da internet, com uma mulher que parece um pouco desesperada com o cenário dela, cansada. Essa é de uma colega nossa, também integrante do coletivo, fazendo acontecer o seu cuidado com o bebê no peito. E essa foto aqui é das filhas da Nanda Costa, que é uma atriz global, né? Mostrando essa é a realidade de alguém no pós-parto, né? Que o bebê ele não te deixa nem para ir no banheiro, ele vai atrás de você e fica sentadinho te esperando. E aí é importante que a gente pense o que cabe, é dessa forma que eu quero trazer para vocês, pensando no contexto da faculdade e também da gente enquanto indivíduo na sociedade, de modo geral, não só aqui dentro da universidade, o que cabe a gente oferecer? Sabendo de tudo isso, o que cabe a gente propor, de que forma a gente olha para essas pessoas, para essas famílias, para essas puérperas, a partir desse conhecimento, né? Então, essas são algumas imagens de cuidado, de atendimentos, e basicamente eu acho que a gente pode oferecer escuta, é algo que tem muita demanda no pós-parto, porque essa imersão de fato que você vive, e aí você se afasta do seu trabalho, provavelmente você se afasta de amigas, às vezes de familiares também, e aí você vive para aquele bebê, vive aqueles meses com muita dedicação exclusiva àquele processo, que inclusive é um grande benefício para a sociedade, né? Fazer daquilo uma boa experiência para um novo ser humano que está entrando para a sociedade. Mas de que forma a gente pode acolher essas pessoas nesse processo? Então, bom, peraí, anteriormente, mais ilustrações, mais fotos para demonstrar o que é essa experiência, principalmente com a questão de irmãos mais velhos, né? De que forma a gente integra eles nesse processo de cuidado. E essa foto aqui em especial, gente, é de uma puérpera nossa. Ela tinha acabado de parir este bebê e o filho dela acordou e imediatamente veio para o peito dela. E é isso, e eu lembro disso me marcar muito, porque a minha intenção era pegar a criança mais velha e falar: pera, ela acabou de parir, né? Tipo, calma aí, que seu irmão acabou de chegar. Mas é isso, esse é o contexto, essa é a realidade deles, né? A gente tem que entender de que forma a gente se adapta, se isso é um incômodo primeiro para ela, porque às vezes a nossa intenção é atravessar aquele processo de alguma forma, e talvez isso seja o que ela queria, talvez não, e aí a gente maneja esse contexto. Mas, enfim, de que forma é possível a gente cuidar dessas famílias, dessas pessoas? Então, se concentrar principalmente no básico, principalmente quando esse é um processo inicial. Então, assim, quando a gente está na casa de alguém que é uma puérpera de dias, é importante ver se ela comeu, se ela se hidratou, se ela conseguiu tempo para tomar um banho, para escovar um dente, para tirar o pijama, porque para quem já viveu o pós-parto, consegue entender de fato o que é isso, o que é não ter tempo para o básico, para o mínimo. Então é perguntar se isso está funcionando, se ela precisa que vá ao mercado comprar alguma coisa, fazer uma feira, essas coisas básicas. E aí, quando esse processo vai se estendendo, geralmente as coisas vão se organizando, se adaptando de forma que a pessoa consegue já manejar o básico, mas talvez ela não consiga dar conta da mesma forma que nós, que não estamos com um bebê pequeno, conseguimos.
E manejar isso, por exemplo, no trabalho, né? Então, fazer uma escuta ativa dessa pessoa, entender, simplesmente ouvir da realidade dela e não achar que a gente vai ter que propor soluções. É escutar, é ouvir o que a pessoa está dizendo e falar, nossa, entendi mais o seu contexto. A gente não precisa toda hora trazer soluções, mesmo porque provavelmente a gente não vai ter soluções tão objetivas para o contexto daquela pessoa. Promover encontros, por exemplo, que a gente está fazendo aqui, tanto no sentido de conscientizar sobre o que é essa demanda de pós-parto, e também promover encontros entre mães, entre puérperas, entre pais. Isso também é algo que fica bastante distanciado da nossa realidade. Organizar essa rotina de diversas formas, então ser flexível para adaptar a partir do contexto dessa pessoa. Então, às vezes, a pessoa precisa chegar um pouquinho mais tarde no trabalho, ela precisa sair para receber o bebê dela para amamentar. Então, tem coisas que são possíveis de serem manejadas. Eu digo também muito sobre acessar essas pessoas e convidar essas pessoas, porque muitas vezes esse é um processo de grande isolamento social e muitas mulheres estão doidas para voltar a trabalhar porque finalmente elas vão reencontrar a turma delas. Porque você passa 4, 6 meses lá só olhando para o bebê praticamente, e aí você fala, putz, eu preciso me reencontrar também, né? Eu quero falar de alguma coisa que não seja fralda, leite, chupeta, essas coisas. Então, é importante entender que, por mais que essa pessoa ela está imersa naquele momento, mas faz o convite. Talvez ela fale, não, hoje foi caótico, eu não consigo ir. Seja um convite para sair, um convite para participar de um evento de trabalho, seja o que for. Ela pode recusar e não perca, assim, não desista dessa pessoa, porque de fato ela está vivendo um momento muito diferente, mas em algum momento ela pode querer retomar isso. E talvez ela também não se sinta mais convidada, uma vez que agora ela é mãe, ela tem uma outra demanda, né? Então é importante que a gente convide e socialize com essas pessoas, integre elas, reintegre elas nesses eventos comuns. Então, também muitas vezes eu acho que o que a gente precisa é dar um toque, é falar, olha, eu acho que você está muito imersa nesse processo, que tal sair e respirar um pouco, né? Que tal você parar de se preocupar um pouquinho com isso? Não sei, pede para alguém da sua família, pede para uma amiga, a gente conseguir olhar para esse contexto e de repente tirar um pouco da carga mental dessa pessoa, né? Que geralmente a carga mental é das mulheres. Bom, então eu acho que é isso. Eu não sei se eu falei muito rápido, eu sempre tenho a impressão de que eu falo muito rápido. E eu acho que o que eu queria trazer também aqui é que isso não vale apenas para a família nuclear, então para vocês pensarem no contexto de famílias nucleares de vocês, mas também da gente simplesmente enquanto indivíduo numa sociedade. Se você é uma mulher ou um homem que pretende nunca ter filhos, ok. Mas de que forma você convive com famílias que têm filhos, né? Principalmente bebês, que têm uma demanda que é diferente? De que forma você convive com uma colega de trabalho que está passando por esse processo, com um pai, recém-pai, né, que está vivendo esse processo? É importante que a gente se coloque nesse lugar, nesse exercício de pensar o contexto do outro e também poder acolher isso de alguma forma. Bom, é isso. Acho que eu fui breve, espero que tenha sido compreensível. Mas espero que vocês tenham gostado das ilustrações, principalmente.